No caso da educação no campo, eu queria fazer duas observações. Primeiro, fazer uma observação sobre a creche, Carmen. Foi você que falou aqui na creche. Não foi a Rosane. Foi a Rosane, mas eu acho que você também tem a mesma preocupação. Essa questão da creche é uma questão muito importante. E não é só porque nós, mulheres, precisamos trabalhar e temos de ter aonde deixar nossos filhos. Mas é porque todos os estudos modernos, todos os estudos atuais, contemporâneos, eles evidenciam que a criança, entre os 2 e os 5 anos, recebem estímulos que vão ser responsáveis por ela ter maior ou menor capacidade quando chegar no primeiro ano de aprendizagem regular. Então, o que acontece? Acontece que os filhos dos trabalhadores do nosso país não têm acesso aos mesmos bens culturais, não são estimulados da mesma forma que os trabalhadores dos filhos de pais mais ricos e de famílias mais ricas e prósperas. O que nós não podemos aceitar é essa desigualdade, porque a raiz da desigualdade está aí também. Está nessa diferença de tratamento entre filhos de famílias de classe média, média alta e filhos dos trabalhadores e da população desse país. Então, para eles, nós temos de ter creches com tratamento adequado, com práticas de estímulos que permitam a essas crianças ter as mesmas condições que todas as crianças devem ter nesse país. Por isso nós temos uma política, uma proposta política, até no PAC 2, ela está lá no Plano de Aceleração 2, de construção de 6.000 creches. 6.000 creches justamente para serem localizadas juntos a essas populações, em especial no meio rural brasileiro, no meio rural do nosso país também. O mesmo deve ser feito com as escolas, que ainda o próprio pessoal do Ministério do Desenvolvimento Agrário reconhece que é necessário um impulso maior. E eu queria, concluindo essa parte, falar sobre a questão da habitação rural, que é uma questão que nós até tivemos num congresso sobre habitação rural da agricultura familiar e de todos os trabalhadores rurais desse país. Essa é uma questão fundamental, é que não se pode pensar a questão da habitação rural igual se pensa a questão da habitação urbana, são diferentes. E naquele momento, eu me comprometi com a criação de uma superintendência especial dentro da Caixa Econômica, uma vez que os problemas são diferentes, vão desde reforma e modificação de moradias existentes, de casas existentes, até o tratamento especial, porque em zona rural você pode ter necessidade de outros equipamentos. Então eu tenho um compromisso com essa questão, esse até é um compromisso bastante forte, porque eu coordenei a questão do Minha Casa Minha Vida, entendo esse problema perfeitamente. Queria falar também da importância da universalização da assistência técnica. Sem assistência técnica, nós não daremos os saltos que a agricultura familiar pode dar. A agricultura familiar tem 2 instrumentos. Um é o crédito, o outro é a assistência técnica. Nós sabemos que foi desmantelada a assistência técnica no nosso país. É o caso das EMATERs estaduais que foram destruídas. Há, por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, um enorme esforço para, em parceria, recompor justamente essa relação. Queria falar, sobretudo, para vocês, ainda nessa questão, que tem gente propondo, o meu adversário, por exemplo, acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o que é um absurdo, porque o Ministério do Desenvolvimento Agrário
mostrou que a nossa política específica para a agricultura familiar, para os pequenos, fez com que essa agricultura familiar se desenvolvesse e se transformasse numa potência. Nós não somos favoráveis a isso. O meu projeto, o projeto que eu represento, não concorda com essa questão. E mais, nós não concordamos com essa questão porque achamos que o Brasil rural, lá no Brasil rural, nos interessa que seja um Brasil rural com gente, e não uma devastação ou um deserto onde homens e mulheres não possam viver. E para ser um Brasil rural com gente, você tem de ter qualidade de vida e você tem de ter uma política específica. E isso é importantíssimo para o Brasil. Mostra mais uma vez que a questão da agricultura familiar não é só dela, é do Brasil inteiro e tem de ser defendida porque é uma política que beneficia todos os brasileiros. Porque se não tiver uma vida adequada no campo, se não tiver uma vida de qualidade no meio rural, as nossas cidades vão explodir. E aí, nem no campo, nem na cidade vai haver qualidade de vida. Para haver qualidade de vida na cidade, tem de haver qualidade de vida nas regiões e no meio rural do nosso país. Até porque a agricultura familiar está ali, numa encruzilhada de 3 caminhos. Um caminho é o meio ambiente e a sustentabilidade, em que a agricultura familiar pode dar um exemplo de sustentabilidade, de produção, através de métodos ambientalmente corretos. O outro é da segurança alimentar. 70% da nossa alimentação, segundo o censo agropecuário, vem da agricultura familiar. E terceiro, pela questão que também eu conheço muito bem, que é a questão da segurança energética. É possível a agricultura familiar brasileira desenvolver a produção de biocombustíveis. Ela pode e deve fazer isso. E quando encontra esses 3 caminhos, fica claro que essa é uma verdadeira potência para o nosso país. E a gente tem sempre de lembrar, o Brasil precisa da agricultura familiar. Não só a agricultura familiar precisa do Brasil, mas é o Brasil que precisa da agricultura familiar. Eu queria falar para vocês também sobre reforma agrária. Acho que nós demos um exemplo em relação ao mundo, no que se refere à reforma agrária. Não conheço nenhum país, o Cássio talvez conheça, eu não conheço, nenhum país que tenha feito tantos assentamentos como nós fizemos nesse período. Nós tivemos, ao longo de toda a história do Brasil, 1 milhão de famílias assentadas. No governo do presidente Lula, foram 590 mil famílias. Significa que 59%, quase 60% de tudo que foi feito em assentamento no Brasil foi feito durante os últimos 7 anos e meio.